Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV. Este programa que tem a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho e eu, Luiz Flávio Durso, recebo nesta oportunidade o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Dr. Marcos, bem-vindo, uma alegria recebê-lo. A alegria é integralmente minha. Obrigado pelo convite, doutor Arnoldo Valde Filho, doutor Luiz Flávio Borges Durso. É uma honra me encontrar para discutir temas do direito, conversar, ainda mais um programa tão bem conduzido por essa grande liderança e altivo intelectual que é o doutor Durso, um advogado de escola. Me sinto honrado nesse momento. Muito obrigado. Me diga uma coisa, doutor Marcos, onde você nasceu? Eu nasci em uma cidade do sertão do Maranhão, uma cidade muito pequena, muito pobre, de pouco mais de 20 mil habitantes. É uma cidade em que, a época do meu nascimento, tinha uma mortalidade infantil muito alta. Eu costumo dizer que apenas me encontrar vivo já foi um ato de muito heroísmo, né? E, posteriormente, fui estudar na capital mais próxima, que era Teresina, no Piauí, onde me formei na Universidade Federal do Piauí e de lá para cá, na advocacia, desenvolvi-me da força do exemplo da resistência dos meus conterrâneos do Nordeste. O nordestino ele tem essa característica, ele tem que se superar todo dia. Costumamos dizer no Nordeste que a sobrevivência já é uma vitória. E temos que demonstrar para o país sempre que o nordestino tem valor, que o nordestino é capaz de contribuir, de ser parte da solução e não problema para o país. E a sua infância? A cidade é do interior do Piauí? Interior do Maranhão, chama-se Paraibano, a cidade que eu nasci, porque colonizada, criada por retirantes da seca da Paraíba, daí o nome da cidade no interior do Maranhão, chamada Paraibano. Posteriormente fui, ainda garoto na infância, estudar em Teresina, em uma escola que é considerada no Brasil uma das melhores do país, participando do Exame Nacional de Ensino Médio, sempre fica entre as 5 melhores do país, desde o início desse importante exame que é feito no nosso país, que chama-se Instituto Dom Barreto. E, posteriormente, formei-me em Direito na Federal do Piauí. Mas vamos falar um pouquinho ainda da infância. A sua infância foi onde? Como é que foi essa infância, família? A infância foi em Paraibano, não é? Eu morei até 10 anos de idade. Não é? Tem irmãos? Tenho irmãos, o meu irmão, o Sérgio, é promotor de justiça, membro do Ministério Público, minhas 2 irmãs são colegas, não é? São também formadas em Direito. Meu pai me criou parte de minha vida em uma fazenda, quer dizer, além de morar numa cidade do interior, eu também morei parte de minha infância em uma fazenda próxima à cidade. Então, o contato com o campo, o contato com a natureza, faz parte, sabe, o que eu me lembro mais de minha infância. E a escola, porque minha mãe era diretora da escola, da escola primária, escola pública que eu estudei na minha infância. E ela dizia o seguinte: o filho da diretora tem que dar exemplo. Então eu tinha que ser o primeiro a chegar, o último a sair, não podia tirar notas baixas, não podia faltar uma aula. Para dar exemplo na escola, a minha mãe, que foi minha primeira e única e grande professora da vida e também dos primeiros passos, eu tinha a diretora da escola e a professora em casa. Rigorosa. Rigorosa nos estudos, porque o filho da diretora tinha que dar o exemplo. Ela era mais do que o pai. É porque meu pai, ele faleceu, não é, quando eu tinha 10 anos. Então, a minha mãe, ela foi também meu pai, né? O meu pai, um infarto levou ainda muito novo, mas eu me lembro bem dele, porque ele tinha, como ele era escrivão judiciário, não é, ele tinha esse contato com o direito. Os juízes, os promotores, os advogados, quando chegavam na cidade, o contato era meu pai. Então, aí já tinha uma sementinha da carreira ali, no cartório em que ele era
o escrevente. Então, eu me lembro bem, ainda na infância, passava horas com ele datilografando as certidões, recebendo as autoridades, os advogados. E isso fica no nosso subconsciente, com certeza, né, Dulce? Isso estabelece valores, premissas que nos acompanham para a vida toda. Para a vida toda. E meu pai era uma pessoa que prezava muito pelo trabalho, um trabalho organizado, chegava muito cedo, trabalhava até muito tarde, essa lembrança que eu tenho dele. Não é? Então, esse ensinamento, e me lembro bem de uma frase que ele sempre repetia: olha, você não precisa fazer muitas coisas, mas tudo que for fazer, faça bem feito. Perfeito. Então, esse ensinamento dele ficou sempre comigo. Se for fazer algo, procure fazer o melhor possível. Essa é a grande lição que levo dele para a minha vida profissional. E é casado? Sou casado com a Liana, tenho 2 filhos, a Mariana e o Marcos Lúcio. Qual a idade dos filhos? 10 e 9 anos. A Mariana Futuros tem advogados. 10. Pelo menos a torcida. A torcida é que pelo menos um dos dois, né, possa continuar, né, a nossa carreira. Eu tenho muitos sobrinhos já na profissão, mas sabe-se, não sabemos o desígnio de cada filho, sabemos disso, né? Hoje em dia, as crianças e os jovens estão cada vez mais plugados e antenados com a tecnologia. Então, meu filho diz que quer ser cientista e a minha filha médica. São os atuais prognósticos que eles fazem, né, para si próprio. Eu quero que um, pelo menos, ainda tenha tempo para salvar para a advocacia. Você sabe que eu tenho 4 filhos. 4 filhos. 3. Uma filha... Isso. Preferida e os 3 garotos que dividem a metade do coração. Tá certo. E 3 foram para o direito. Aí o caçula um dia me diz assim: pai, eu quero ser artista. Eu digo: excelente, você vai ser advogado, porque para ser advogado você precisa ser um artista. Eu falei para o meu filho: olha, você pode ser um cientista do direito. É isso. E você Pronto. Pode... papai, mas eu queria criar, inovar. Eu digo: você pode criar teses jurídicas, inovar no direito, isso é possível. Como, né? E como podemos? Onde que você se formou, Marcos Vinícius? Me formei na Universidade Federal do Piauí. Em que ano foi isso? Em 1993. Tá. Após, realizei uma pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. Também realizei um doutorado na Universidade de Salamanca. A gente vai falar em seguida? Muito eu bem. queria saber o seguinte: como é que surgiu a ideia de cursar Direito? Você já falou do seu pai, ali tem uma semente e tal, mas há um momento na sua vida que você decide: vou cursar a faculdade de Direito. Quando acontece isso? Como eu disse, meu pai praticamente me criou dentro de um cartório que ele era escrivão judiciário e me deu certamente essa convivência com o mundo jurídico. Mas eu tinha, com a perda de meu pai, eu tenho um padrinho que é médico e eu fiquei inclinado a realizar medicina. Então, até o meu último ano do 2º grau, a minha tendência era fazer medicina. Ao passo que em 87 eu passei para o curso de Direito, não cursei, esperei mais um ano para me matricular, para fazer de novo o vestibular naquela época. Só tinha uma faculdade de Direito no estado, que era federal. E no ano seguinte que eu matriculei, que foi um ano em dúvida, não é? Qual dos 2 cursos? Mas, vendo que as minhas habilidades no ensino eram mais direcionadas à história, geografia, às ciências humanas, né, eu percebi que a medicina não era o meu caminho. E, felizmente, fiz a escolha adequada. Mas a escolha foi muito pautada por essa questão da minha infância, sem dúvida alguma, a influência de meu pai, mas certamente pela uma questão racional de verificar que as disciplinas humanas no curso eram mais adequadas ao meu perfil. Eu tinha mais profundidade, sempre gostei muito de história, estudar história, geografia, né, e muito pouco biologia e química. Então, eu percebi que realmente a área de humanas era a ser seguida. Interessante que outro dia eu conversava com um colega nosso, que, aliás, logo vai estar dando uma entrevista aqui para este programa. Ele é ministro
de uma das cortes superiores e o sonho dele era ser médico. Ele diz, mas tinha um probleminha, eu não posso ver sangue. Aí eu digo, bom, isso foi decisivo e aí mudou a trajetória da vida. Mas esse momento da Faculdade de Direito, a sua atividade política nasceu ali, na política acadêmica, ou foi só a sala de aula mesmo? Ingresso no curso de Direito em 88, não é? 88, 89. Portanto, logo após a promulgação da Constituição, Constituição de 88. Um momento no Brasil de muita ebulição do mundo jurídico, de muita construção dos novos direitos, as garantias fundamentais, retorno da democracia em nosso país, direito ao dissenso. E, na universidade, passo a fazer parte do movimento estudantil. Fui do Centro Acadêmico de Direito, do Diretório Central dos Estudantes, me candidatei e fui eleito representante dos estudantes da universidade para o Conselho Universitário. Sim. Naquela época havia um conselho universitário, os estudantes éramos minoria, mas eu percebi, Dulce, bem cedo, que se você tem um regimento interno na mão, faz muita diferença. Mesmo tendo minoria, eu tinha um regimento interno e um plano de funcionamento da universidade. E as ideias dos estudantes acabavam sendo vencedoras a partir da leitura dos manuais da própria universidade. Então, bem cedo no curso de Direito, entendi que você não precisa ser maioria se você tem a regra ao seu lado. Se você tem o direito ao seu lado, as suas ideias podem ser vencedoras. E me lembro que foi algo muito importante na minha carreira ter sido representante dos estudantes no conselho da universidade, que se reuniu o reitor, os seus pró-reitores, né, os presidentes e diretores dos centros e o representante dos estudantes, que era exatamente apenas eu. E, por vezes, os interesses dos estudantes se chocavam com os interesses da administração. E a forma que eu fazia para prevalecer era utilizar os manuais da própria universidade e conseguia convencer a todos. E foi um momento de muita riqueza da minha formação de estudante. Então, o curso de Direito, na minha opinião, ele é completo se, além da sala de aula, você consegue exercer atividades que construam o seu tirocínio jurídico, que lhe dê amadurecimento profissional. A sala de aula é muito importante. A melhor teoria é a prática, e a melhor prática é a teoria. Uma deve andar junto com a outra, mas, sem dúvida alguma, essa prática do exercício fora da sala de aula é fundamental para um advogado no futuro. Nós tivemos aqui em São Paulo um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, já falecido, querido, Raimundo Pascoal Barbosa. É um nome que marcou muito a advocacia, porque ele foi sempre o chamado advogado dos advogados. Ele lutava pela classe. E quando ele se dirigia aos jovens na faculdade, ele passava um recado assim: moços, o direito se aprende na sala de aula, mas a vida se aprende no pátio. Esse chamar, despertar, que a faculdade de Direito não é só aquela matéria ministrada na sala de aula, mas é um verdadeiro laboratório para aprender a viver em sociedade, lutar por ideais, a base humanística, que é fundamental na nossa área. E quando você, ainda estudante, cogitou de seguir outros ramos do direito que não a advocacia, prestou alguma vez concurso, pensou em prestar pelo menos, ou sempre pensou em ser advogado? Quando eu ingresso no curso de Direito, eu também passo a ser professor do segundo grau na escola que eu estudei. Então, eu passo a ensinar História e Geografia na escola que eu estudei. Então, eu tinha 18 anos e dava aula para alunos de 17 e 18 anos. Que foi também outra experiência muito... Então, eu era de manhã professor, à tarde, à noite aluno, e assim foram meus 4 anos de curso de Direito. Mas sempre quis fazer advocacia. Mas como um garoto sem pai, cheguei a me inscrever em um concurso para juiz de direito. Não é? Um concurso que surgiu logo após a minha formatura. Ocorre que esse concurso não chegou a ser realizado,
porque no edital do concurso não previa a participação da OAB no concurso, o que é constitucional. À época, o presidente da Ordem ingressou na Justiça Federal, que suspendeu o concurso para juiz de direito. Então, as provas não foram realizadas. Não é? Nisto, eu acabei indo para a advocacia no aguardo do concurso e comecei a exercer a advocacia. Até porque também, como estagiário, fui, durante um ano, estagiário do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado. E após me formar, passo a ser advogado desse sindicato. Eu advogava, portanto, com 21 anos de idade, eu passei a advogar para 8 mil clientes, 8 mil servidores públicos federais do Estado. Era a minha clientela, né, que eu tinha que atender nas várias áreas do direito. Era essa a minha função à época. Esse concurso volta a ser realizado 2 anos depois. E eu sou convocado para fazer, já que eu tinha feito a inscrição. E, obviamente, quem fica 1, 2 anos na advocacia não quer largar essa profissão nunca mais. É arrebatador. E eu, obviamente, dirigi um ofício ao tribunal dizendo que a minha inscrição podia ser cancelada, que eu não iria realizar o concurso e seguir advogado, porque realmente e é um conselho que eu daria a todo estudante de direito, tente a advocacia primeiro, porque após alguns anos nessa profissão tão rica, tão importante, tão essencial para a cidadania, tão realizadora do ponto de vista pessoal, da construção da cidadania, da realização do direito, como as outras também são, obviamente, no sistema jurídico. Claro, Mas, certamente, você cooptado pela chama forte, ardente da advocacia, dificilmente você conseguirá largar esta profissão. Foi o que aconteceu comigo, fui conquistado pela advocacia. Seu curso de Direito foi 4 ou 5 anos? Foram 4 anos e meio. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Uma vez formado, já no exercício da advocacia, foi para o pós-graduação. Pós-graduação. Já nessa fase, porque você fez pós também fora do Brasil, né? Eu sempre advoguei e sempre busquei fazer pós-graduações que não me retirassem da advocacia. Ok. Então, eram pós-graduações em que eu realizava os créditos em dias determinados da semana, ou férias, eu utilizava as férias, feriados e dias da semana para fazer as pós, porque sempre gostei de ser professor. Né? Como fui professor, cheguei a ser professor da Federal do Piauí, professor de Direito Constitucional, já com 22, 23 anos, era professor da Federal do Piauí, professor da Escola da Advocacia, Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, também em Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Então, eu sempre gostei de ser professor, daí a influência da minha mãe, professora, nossa diretora. E a pós-graduação em Direito Fiscal e Tributário, foi a primeira. Né? Depois, uma outra pós-graduação em Direito Processual Civil e o doutorado em Direito Processual. Nesse leque dos ramos do direito, a sua concentração maior foi hoje, depois desse tempo todo, ficou em que área? Porque a área constitucional, você domina. A direito eleitoral é um dos grandes nomes no país. Qual foi a área que, pode-se dizer, mais lhe atraiu para essa formação no pós-graduação? Como você bem sistematizou, constitucional, processual civil e eleitoral foram as minhas áreas, são as minhas áreas. Né? Academicamente falando, o eleitoral surgiu primeiro até. Né? Escrevi livros sobre o assunto. Não é uma área que à época tinha pós-graduações nessa área, por isso que não as fiz, não havia à época sequer eleitoral como disciplina. Não era um ramo ainda com status diferenciado. O advogado que atuava na área civil fazia também a área eleitoral. Hoje, sem dúvida nenhuma, o especialista nessa área, aquele que tem formação, é indispensável. É indispensável. Constitucional, com certeza, pelo momento em que ingresso na Faculdade de Direito, pelo fato de ter sido professor de constitucional em 2 instituições de ensino, e processual civil, porque foi nesta área da minha pós-graduação e do meu doutorado, e também pela atuação
na comissão que elaborou o atual Código de Processo Civil. Então, são as 3 áreas que efetivamente estão na minha participação como advogado no cenário jurídico. O exercício da advocacia é sempre um desafio, na medida que não é só defender os interesses que lhes são confiados por um cliente, mas sempre a atividade do advogado tem uma repercussão social muito intensa. E isto motiva muitos colegas a buscar a plenitude do exercício da advocacia, mais por uma questão de abrangência, de reflexo da sua atividade na sociedade, do que propriamente uma área específica naquela lida diária do fórum. Eu lhe pergunto hoje o que mais lhe motiva, e sabemos que a sua dimensão desse trabalho coletivo, social, comunitário, sempre existiu. Mas hoje, nos dias de hoje, qual é a motivação maior? É em razão desse contexto, digamos, coletivo do exercício da advocacia ou aquela lida diária no fórum, do processo, do caso em si? De onde vem a maior motivação? Edilson, sua pergunta faz-me agora retornar um pouco ao passado para responder ao presente. Ao receber a carteira de advogado, em agosto de 93, com 21 anos de idade, eu atendi a convocação do então presidente da OAB do meu estado. Ele convocou, no seu discurso, a todos que estavam recebendo a participar da ordem e que ele estaria à disposição. Pois no dia seguinte eu o procurei, efetivamente, acreditando no discurso. Ele fez um convite. E eu me apresentei e disse, olha, estou à sua disposição, atendendo o seu convite de ontem. Quero participar e contribuir com a ordem. Fiz o movimento estudantil, encerrei a Faculdade de Direito, gostaria de continuar contribuindo com o meu país. Como diria Evandro Lins e Silva, o advogado é, antes de tudo, um cidadão. Devemos colaborar com uma sociedade melhor, porque, sem dúvida alguma, havendo uma sociedade mais justa, fraterna, teremos um ambiente mais propício até mesmo para o desenvolvimento da atividade do advogado. E, aos 21 anos de idade, eu me tornei membro da comissão da entidade de constitucional e da comissão de entidade de exame de ordem. Eu passei a ser avaliador no exame de ordem com 21 anos de idade e também de direito constitucional. Quer dizer, o convite que eu levei a sério foi um convite realmente sério do presidente da ordem e assim ingressei e nunca mais saí da entidade. Então, a ordem traz para o advogado esse complemento necessário, tal qual fizemos a visão de que o curso de Direito não pode ser apenas a sala de aula, o advogado não pode se limitar apenas ao seu escritório. O seu escritório de advocacia é algo importante, o advogado no escritório, ele cumpre uma função social relevante, que é a defesa dos direitos e dos interesses do seu cliente, sem dúvida alguma. Mas o advogado ele pode também contribuir com o seu país, opinando, sugerindo, escrevendo artigos, criticando. O advogado ele tem essa obrigação, na minha opinião, um poder-dever do título. Nós que obtivemos da sociedade esse direito de representar o outro em busca de justiça, temos também o dever, em relação à sociedade, de, na medida das nossas possibilidades, contribuir por uma sociedade melhor. Então, algo que eu me dedico muito hoje, Dulcio, sem dúvida alguma, que mais me estimula no exercício da profissão, é buscar um país melhor. Vivemos novos tempos em nosso Brasil e temos que contribuir, não podemos desistir do Brasil, temos que acreditar que o nosso país pode dar certo. Temos que, por um lado, combater, sem dúvida alguma, a criminalidade, diminuir a violência, precisamos garantir aos brasileiros o direito de ir e vir. Não podemos conestar com índices de criminalidade tão grandes. Mas, por outro lado, não podemos permitir abusos do poder estatal. Abusos que normalmente são praticados contra pobres, contra pessoas mais necessitadas. E para isso existe o direito, para que a sociedade seja protegida, mas para que o ser humano seja respeitado. Porque com o discurso de que vamos combater a criminalidade, podemos negar o direito, principalmente aos mais pobres, à defesa,
Nós não podemos conestar, porque sabemos que o arbítrio e o poder absoluto leva a abusos e leva a injustiças. Então, isso me move muito hoje. Quer dizer, estudar o momento em que vivemos, contribuir com um país melhor, mas ficar atento para sermos uma voz para conter excessos. Ontem mesmo estive em uma posse da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e lá obtive a fala do governador do Rio de Janeiro, que me pareceu uma fala muito equilibrada até no discurso, em que ele disse justamente isso: os abusos serão punidos. É isso que nós queremos, que o Estado seja forte para combater a criminalidade, mas que ele não seja abusivo contra os direitos do ser humano. É preciso que nós, advogados, expliquemos isso para a sociedade, porque a sociedade imagina, muitos, que os advogados e a nossa entidade OAB protege criminosos ou é contra a punição de criminosos. Não, nós somos absolutamente a favor que todos respondam de acordo com as suas responsabilidades perante a lei. A lei é um marco de civilidade. Sim. Vivemos um Estado de Direito, em que a lei é o centro. Não queremos um governo de homens, mas um governo de leis. E devemos todos respeitar a lei, e a lei deve ser aplicada a todos, indistintamente. Mas não pode se combater o crime cometendo crimes. Perfeito. O Estado não está autorizado a cometer crimes para combater o crime. É justamente essa imagem que penso que nós, advogados, temos que tornar clara para a sociedade brasileira. A OAB e os advogados somos aliados no combate a esses índices de violência, a esses crimes que são praticados. Mas também somos aliados da sociedade brasileira, do povo, principalmente do mais pobre, que mora na periferia, que mora nas favelas, que não pode ser vítima de agressões injustificadas e abusivas por parte do poder público. O exercício da advocacia ganha um relevo mais humano e talvez maior na medida em que o advogado, dotado das condições de defender os direitos do seu semelhante, ele o faz não somente para aquele semelhante que tem consciência desses direitos, mas ele defende os direitos também daquele que não tem essa consciência. Daí a importância do advogado se torna ainda maior, que é praticamente levar cidadania àquelas pessoas que sequer conseguem entender que cidadania é conhecer os seus direitos e buscá-los. Então, o papel do advogado, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E foi fundamental também nesta jornada, você acabou de falar, do momento da promulgação da nova Constituição, em 1988. De lá para cá, 30 anos se foram. Será que efetivamente nós temos os primados da Constituição respeitados? Temos uma democracia no Brasil? Podemos comemorar 30 anos da Constituição? É a pergunta que eu deixo nesse break que faremos agora. Vou pedir licença ao Dr. Marcos Vinícius. Estamos voltando com o nosso programa Data Vênia pela Rede TV, recebendo hoje o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional recentemente, hoje preside a Comissão Constitucional da entidade e depois vamos falar também sobre a sua participação na comissão para a elaboração do novo Código de Processo Civil que já está em vigor no Brasil. Mas fechamos o bloco anterior falando sobre os 30 anos da nova Constituição. E a matéria constitucional é de domínio do nosso convidado. Podemos festejar esses 30 anos que a nova Constituição trouxe tantas mudanças importantes. Hoje elas estão implantadas, temos democracia, as garantias individuais são observadas no Brasil? Eu penso que podemos sim comemorar, no sentido que temos o maior período de estabilidade democrática do Brasil. Dentro da República, 30 anos é um marco histórico. Eleições são realizadas, foram realizadas neste período, houve alternância no poder, todas as eleições foram respeitadas,
O povo diretamente escolheu seus presidentes, seus governadores. Né? Bem ou mal, essas escolhas são feitas, portanto, por aqueles que serão governados. Então, temos uma democracia estabelecida em nosso país. Tivemos vários processos de impeachment que foram também respeitados. A decisão tomada pelo Congresso Nacional nos termos da Constituição foram decisões respeitadas. Temos em nosso país poderes que são independentes e harmônicos entre si. O Judiciário possui a sua independência, a sua autonomia. Não percebemos uma interferência indevida dos outros poderes no Poder Judiciário, o que isso é fundamental ao meu sentir. Fala-se muito sobre a construção em nosso país de um ambiente favorável ao desenvolvimento do país, à atração de investidores. Eu penso que uma das medidas mais importantes para a atração de investidores no nosso país é demonstrar ao mundo que no Brasil temos uma Constituição que é respeitada, marcos regulatórios claros. Se um país não é capaz de cumprir a sua Constituição, quanto mais respeitar regras de negócios, regras de mercado. E para isso precisamos de um judiciário independente, independente do poder político, do poder econômico, um judiciário que julgue de acordo com a lei e que aplique a lei para todos. E penso que temos poderes independentes nesse sentido. Claro que muitos direitos foram implementados em nosso país. O respeito à diferença, a criminalização do racismo, a emancipação das mulheres. Cada vez mais temos as mulheres com mais direitos conquistados e respeitados, a igualdade de gênero sendo verificada. Então, temos, sem dúvida alguma, avanços em nosso país. Óbvio que muito há o que fazer. A Constituição, em muitos pontos, precisa ainda ser regulamentada, implementada, efetivada. Mas, diante deste caminho que vem sendo perseguido até agora, eu vejo de forma otimista de que o nosso país vem avançando, melhorando a qualidade de vida de nosso povo, inclusive. Perceba que, ao longo desses anos, passamos a ter uma moeda mais estável em nosso país, passamos a ter incorporação no mercado de trabalho de milhões de brasileiros que eram totalmente excluídos. E temos hoje novas demandas sociais da população brasileira, que percebemos que há uma busca de resolvê-las, como, por exemplo, o combate à violência e à criminalidade. Então, percebemos, inclusive, que a população foi às urnas nas últimas eleições muito inclinada e direcionada nesse sentido, de buscar construir um aparato de maior segurança pública em nosso país. Então, perceba que, claro que há falhas, claro que há defeitos, há correções de rumo a serem feitas, mas penso que a nossa Constituição é o projeto de nação brasileira, é o elo que nos une a todos. Independente da ideologia de cada um, da raça, da etnia, da origem, nós temos um marco, um elo que nos une. É preciso amar o elo que nos une, que é a Constituição da República, que assegura os direitos e as obrigações, que tem um marco do que cada brasileiro pode fazer e não deve extrapolar. Penso que cumprir a Constituição é fundamental para que tenhamos uma sociedade justa, fraterna, solidária, equilibrada e um país atrativo para o investidor internacional que aqui quer também contribuir com o desenvolvimento. Quando você fala sobre esta situação da independência dos poderes, se a gente volta lá para Montesquieu, nós vamos verificar que a tripartição dos poderes, o legislativo, executivo e judiciário, além de independentes, eles haverão de ser harmônicos. Não há hierarquia e, nesse contexto, o poder que só pode atuar quando provocado é justamente o judiciário. Nessa conjuntura, nesse quadrante histórico, nós observamos algo pitoresco no Brasil. Não sei se você vai concordar. No que diz respeito a uma, digamos, certa timidez do poder legislativo diante de algumas obrigações que a própria Constituição estabeleceu
no sentido de uma legislação que enfrente todas as questões da sociedade. A par disso, nós temos um executivo que, ao realizar a sua tarefa de cumprir a lei e de governar, em alguns momentos deixa a desejar. E deságua uma responsabilidade perante o poder judiciário que não é dele. Daí aquela ideia do ativismo do poder judiciário, especialmente das cortes superiores, no sentido de ter que suprir uma eventual omissão dos outros poderes. A primeira questão reside nesse ponto. Isto, no seu sentir, é real? Hoje nós temos uma atividade do Poder Judiciário que podemos chegar a qualificar como um ativismo, no sentido também de suprir omissões dos outros poderes. E isto é positivo ou negativo na atual conjuntura brasileira? Como sempre, com o brilhantismo que lhe é peculiar, o nosso eterno presidente e grande advogado Dulso põe a questão em todo o seu devido contorno. A classificação tradicional, não é, a tripartição das funções do poder estatal feitas por Montesquieu, o executivo administra os recursos públicos e executa as obras e os serviços necessários para a felicidade, o desenvolvimento e a prosperidade da sociedade. O legislativo edita as regras que devem ser aplicadas e normatizadas e respeitadas por todos os cidadãos e também pelos outros poderes e pelo próprio legislativo. E o judiciário, ele aplica as leis, ele contém os excessos e ele julga as matérias que lhe são postas. Este é o sistema tradicional. Mas, sem dúvida alguma, o próprio direito constitucional americano trouxe uma inovação. É do direito constitucional americano a ideia do check and balance, dos freios e contrapesos, que um poder deve ser também o freio do excesso a outro poder e o contrapeso em relação a outro poder. E os três poderes devem ser independentes e viver harmonicamente, e um acaba sendo o freio do excesso que o outro venha a cometer. Então, o que muitas vezes é criticado do ativismo judiciário, na verdade, por mais das vezes, é a contenção do excesso legislativo, por exemplo. O legislador pode tudo, menos editar uma norma inconstitucional, uma norma que fira a Constituição. Então, o judiciário julga e diz que aquele regulamento não pode existir. O executivo pratica um ato administrativo contra a lei. De novo, o judiciário é chamado para conter o poder. Penso que, sem dúvida alguma, essa interseção entre os poderes, ela será melhor resolvida se aplicarmos no Brasil, que hoje no Canadá já é muito praticado e que na Inglaterra começa a ser praticado também, porque nós temos uma Suprema Corte inglesa muito recente, recentemente foi instituída lá, mas com esse viés do diálogo, está explicando, na realidade nós sempre tivemos julgadores na Inglaterra, mas vinculado ao parlamento, a Suprema Corte como uma entidade própria e desvinculada do parlamento é algo mais recente da história inglesa, que se chama diálogo institucional. Quer dizer, no Canadá, por mais das vezes, o judiciário ele não decide por tudo ou nada. Ele não decide certo ou errado. Ele decide dizendo, olha, o legislativo poderá legislar dessa forma se seguir este caminho. E efetua um diálogo institucional. Isso no Brasil já aconteceu, não de forma tão organizada como deveria ser, mas por várias vezes o Supremo Tribunal Federal, ao invés de tomar uma decisão de declarar inconstitucional totalmente uma lei, ele declara a lei constitucional desde que a interpretação não fira a Constituição, desde que a interpretação seja esta, que é a chamada interpretação conforme a Constituição. Quer dizer, são técnicas de condução que eu poderia sintetizar em uma palavra: autocontenção. O judiciário precisa entender que ele tem que se autoconter. Não é o legislativo, não é o executivo que vai conter
a atuação do judiciário, mas o próprio judiciário entender que ele deve conter a atuação abusiva dos outros poderes, mas ele próprio deve também se autoconter quando a sua atuação for excessiva. Porque ninguém controla o judiciário e essa é outra pergunta do sistema americano. Quem controla os controladores? Ou quem julga os julgadores? Quem fiscaliza o ou fiscal? Quem fiscaliza o fiscal? Então, em algum momento, não haverá alguém julgando o julgador, alguém fiscalizando o fiscalizador. E caberá, portanto, a existência da autocontenção. E penso, novamente, que o Supremo Tribunal Federal do Brasil vem desempenhando um importante papel na construção de um país melhor. Verifique a quantidade de avanços nesses 30 anos, dos direitos fundamentais, das garantias constitucionais. Podemos divergir aqui e acolá de uma ou outra decisão. Podemos entender que não votaríamos ou não desta ou daquela forma, mas, no conjunto, o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem relevantes serviços prestados ao país. Tem sido realmente um poder que vem a equilibrar o jogo democrático de nosso país. Do somatório das inteligências dos 11 ministros e ministras do Supremo, surgem decisões muito importantes para o país. E ouso aqui dizer, como contraponto ao que muitos falam em redes sociais, eu acredito firmemente que cada um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal merece aplausos por terem coragem de decidir de acordo com as suas convicções. Agradando ou desagradando a opinião pública ou setores A ou B. Porque o papel do julgador não é agradar a opinião pública, mas cumprir a Constituição, cumprir a lei. E isso os 11 ministros do Supremo realizam. E do somatório dessas cabeças, desses julgamentos, surge a melhor decisão e penso que o Supremo Tribunal Federal vem sim garantindo a independência do Poder Judiciário e isso é importante para o progresso do Brasil. Não podemos perder jamais de vista a extrema urgência e necessidade de termos um judiciário independente e respeitado no Brasil. Não faz muito tempo, um ministro do Supremo, ao proferir uma decisão, ele trouxe uma frase no seguinte sentido: precisamos ouvir a voz das ruas. Eu discordo. E, diante da sua resposta, também há uma discordância. Porque o julgador, especialmente um integrante da Suprema Corte, que é guardiã da Constituição, tem que ouvir a voz da Constituição. A voz das ruas não é para ser aplicada no julgamento. Mas isso é exceção, felizmente, porque, efetivamente, o contexto do julgador está no limite da lei. Evidentemente, e agora fazendo a ressalva, ele não pode fazer um julgamento alienígena no que diz respeito ao contexto social. O julgador tem, na sua formação humana, que refletir aquela avaliação da norma também no contexto social, mas não pode ser a voz das ruas a dirigir a decisão daquele julgador que tem compromisso em ouvir, acima de tudo, a voz da Constituição. Você ia fazer alguma intervenção nesse sentido? Para dizer que o nosso presidente Dúcio, como sempre, é cirúrgico em suas intervenções, em sua opinião, sempre efetiva. Mas até mesmo este julgador contribui com o país ao expressar essa sua posição. Sim. Porque nós vivemos em um ambiente democrático, em um ambiente de dissenso, e ele também possui o direito de se posicionar desta forma. Não estamos também censurando, né, nesse sentido. Mas, sem dúvida alguma, como você bem pôs, o equilíbrio. Não se distanciar, sabemos que estamos julgando matéria no planeta Terra e não em Marte. Sem dúvida alguma, temos que verificar a realidade social em que nos encontramos, o impacto social das decisões, como você bem expressou, mas o nosso marco é a Constituição. São as leis.
Porque senão nós teremos governo de homens e não governo de leis. E é muito perigoso termos governo de homens que não respeitam as leis. Isso nós não queremos, sem dúvida alguma, porque o que é o sentimento da sociedade? Isso é algo muito subjetivo também. Não se pode saber exatamente qual é o sentimento da sociedade. E os homens passam. E as leis ficam. As instituições e as leis permanecem. O Estado de Direito, e penso que a sociedade brasileira quer isso, implica o cumprimento das leis. Mas, repito, e essa é a opinião, com certeza, nutrida pelo presidente Dulso, que os 11 ministros do Supremo contribuem muito com o desenvolvimento de nosso país. Esse equilíbrio a que você se refere, no que diz respeito ao plano democrático, sem reparos. Mas agora eu quero provocá-lo sobre o equilíbrio no palco da justiça, digamos assim, entre as partes, entre o advogado, o Ministério Público e o juiz que rege essa relação, fiscalizando esse equilíbrio. No dia a dia da advocacia, você que a exerce, que é uma liderança da advocacia brasileira e que recebe esses inputs de todos os colegas do país, você avalia que esse equilíbrio hoje está satisfatório ou nós precisamos tocar nesse ponto para aperfeiçoá-lo? Esse é o ponto fundamental e é preciso que possamos esclarecer a população, a sociedade, de que o advogado, ele jamais postula prerrogativa de si próprio. Perfeito. As prerrogativas não são do advogado, as prerrogativas são do cidadão. Quando o advogado defende e exige o acesso aos autos de um processo, defende que as autoridades devem receber o advogado em audiência, nenhum desses requisitos, dessas prerrogativas, é para o beneplácito do advogado, mas, na realidade, para que o cidadão seja respeitado. O advogado ele deve ser valorizado porque ele é um instrumento do cidadão. Se o advogado é desrespeitado em suas prerrogativas, o cidadão, a pessoa jurídica, a pessoa física, aquele que o advogado representa, é que estará, ao final das contas, ao fim do dia, sendo desrespeitado. E, por mais das vezes, verificamos que, por fins aparentemente nobres, as prerrogativas dos advogados não são verificadas. E, novamente, não podemos praticar nada lícito no Estado de Direito descumprindo a lei. E é uma lei que diz expressamente quais são as prerrogativas da advocacia. E é preciso que a maioria do Judiciário, a maioria do Ministério Público possa influenciar uma minoria que ainda persiste, agredindo as prerrogativas da classe dos advogados, não compreendendo a importância do advogado para que tenha uma justiça digna desse nome. Não há justiça sem advogado. Essa é um princípio sobre o qual não podemos transigir jamais. Recentemente vimos um colega advogado, ex-presidente da OAB de São Paulo, tendo seu sigilo profissional violado. Toda a imprensa já sabe, ou teve acesso a essa quebra do sigilo, menos o advogado. Até agora ele não teve acesso dos motivos pelos quais. Quer dizer, o exercício da profissão do advogado leva a esse tipo de incompreensões. E por que o sigilo é importante? Para a população entender. Por que o sigilo no confessionário com o padre é importante? Porque se não tiver o sigilo, não vai haver confissão. Por que o sigilo do jornalista em relação à sua fonte é importante? Porque se não houver o sigilo da imprensa, não haverá liberdade de informar. Porque a fonte deve ser preservada. Por que há a imunidade dos diplomatas? Os outros países têm as suas embaixadas e no ambiente da embaixada há uma imunidade, para que haja o respeito à soberania de cada país. Da mesma forma, se o advogado não tiver essa inviolabilidade, essa imunidade no exercício da profissão, na relação com o cliente, não haverá um direito de defesa digno deste nome. E, portanto, a população precisa entender que quando o advogado defende a inviolabilidade do sigilo da profissão, ela está defendendo o próprio direito do cidadão
ser respeitado perante a justiça. Porque se o Ministério Público, o Judiciário, puder invadir o computador do advogado e verificar sua tese de defesa, então não haverá defesa. Claro. Então, nós temos que entender que uma das leis mais importantes de nosso país, construída sobre a liderança do presidente Dulce no OAB de São Paulo, que tive a oportunidade de participar como presidente da Comissão de Legislação da OAB Nacional, foi a lei que tornou inviolável o escritório da advocacia, o local de trabalho do advogado, para dizer que aquele local de trabalho ele deve ser o altar da defesa, do cidadão. E se de um lado você tem o Estado acusador, o Estado policial, o Estado cobrador de imposto, o Estado fiscalizador, por outro lado você tem apenas o cidadão, a pessoa jurídica e a pessoa física, e em seu favor o advogado. E se o cidadão é o centro gravitacional do Estado e da sociedade, não pode o Estado ser mais importante que o cidadão. Muito ao contrário. E logo por isso que o nosso estatuto, a lei estatutária do advogado, diz claramente que não há hierarquia entre o advogado, membro do Ministério Público e membro do Judiciário, porque não há hierarquia entre o cidadão e o Estado. E se houvesse hierarquia, seria para que o cidadão fosse superior e, portanto, o seu profissional. Então, entendo que é, sem dúvida alguma, necessário que todas as autoridades do nosso país respeitem a imunidade profissional do advogado para que tenhamos um Estado de Direito cada vez mais sólido no Brasil. E testemunho aqui que, na gestão do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, à frente da nossa OAB Nacional, um dos grandes marcos foi a luta em defesa das prerrogativas profissionais dos advogados, que, no fundo, como bem explicado de forma clara, é a defesa das prerrogativas da própria cidadania. Eu, às vezes, sou questionado como advogado criminal, a área da minha atuação, por alunos que chegam e dizem, professor, mas não é complicado advogar na área criminal, defender o bandido, defender crime, etc. Eu digo, comece a entender o seguinte. Em primeiro lugar, você não está defendendo impunidade. Você defende um julgamento justo, dentro da lei, dentro dos primados constitucionais. E, acima de tudo, há um conceito que precisa estar no coração de cada advogado criminal, que, como padre que abomina o pecado, mas ama o pecador, o advogado criminal abomina o crime. Mas ele tem que fazer todo o esforço, dar o melhor de si, para que aquele indivíduo tenha um julgamento justo. Se for culpado, será condenado. Mas, se não for culpado, não pode ser condenado e tem que ser absolvido. Essa é a beleza da nossa profissão, que eu celebro aqui, recebendo o nosso querido presidente Marcos Vinícius. E o tempo voa. Nós estamos no finalzinho do nosso programa. E no finalzinho nós fazemos aqui uma coisa chamada Tirando a Beca. É o capítulo final, é um ping-pong, um bate-bola muito rápido, onde procuramos extrair um pouquinho mais do nosso convidado no que diz respeito à sua questão pessoal. E aí eu vou lhe questionar sobre alguns aspectos nesse ping-pong final. O presidente Marcos Vinícius sabe cozinhar? Não, muito Nada. pouco. Mas tem um time do coração? Vasco da Gama. Opa! Pratica algum esporte? Pratico. Pratiquei tênis, futebol. Atualmente? Atualmente, só caminhada. Gosta de música? Qual gênero que aprecia? Gosto muito da música brasileira, da música nordestina. Adoro forró e rock também. Dos livros que aprecia, que gênero literário? E tem um que mereça registro aqui? Atualmente, tenho lido muito sobre o amanhã, sobre tecnologia do futuro, sobre inteligência artificial, sobre como que a nova linguagem das redes sociais, da internet, vem desafiando, inclusive, nós profissionais do direito. Sim. A advocacia não será a mesma no futuro. Então, livros relacionados com o que virá têm sido atualmente os que mais têm me detido a atenção.
Algum filme que mereça registro, que tenha apreciado? Muitos filmes. Mas Muitos filmes. Mas filme de júri, impressiona? Filme de júri, sem dúvida alguma. Bom. Al Pacino, quando fez O Advogado do Diabo, não é? É um filme a ser visto. Né? Como os pecados, inclusive a vaidade, é um grande e talvez o maior dos pecados a ser evitado. Doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, nosso presidente da OAB Nacional do período de 2013 a 2016, que também integrou a comissão que trouxe à luz um novo Código de Processo Civil, atualmente preside a Comissão Constitucional da OAB, nos revelou essa história brilhante, de muito trabalho, muita dedicação. E, ao encerrar este programa, eu queria lhe pedir uma palavra, uma mensagem brevíssima para os jovens de todo o Brasil que estão nos assistindo. Aos colegas advogados brasileiros, de forma especial, e a toda a sociedade de nosso país, precisamos acreditar no Brasil. Precisamos dar nossa cota de contribuição para um país melhor. Uma pátria que deve ser cada vez mais regada, acreditada, e nós temos que contribuir com esse país melhor. E como nós, advogados, podemos fazer? Primeiro, criticamente participando do coletivo, mas em cada ato individual, na defesa do nosso cliente, na participação no nosso escritório, sermos éticos, defendermos as prerrogativas, respeitarmos a sociedade que vivemos, entendemos que o nosso papel é fundamental para termos uma justiça digna desse nome. Teremos e seremos esta pátria que o mundo aguarda e seremos logo mais aplaudidos por todo o planeta por termos aqui Estado de Direito, desenvolvimento e igualdade de oportunidades para todos. E a construção desse país tão sonhado por todos certamente terá colaboração, como sempre teve, do doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Esse grande advogado que esteve conosco aqui é quem agradeço a presença. Muito obrigado. Esse é o Data Vênia, pela Rede TV, que traz essas questões do mundo jurídico, conhecendo os personagens deste mundo até você. E fique conosco no próximo Data Vênia daqui a 15 dias. Eu aguardo todos vocês e até lá. Muito obrigado.